voltar às nossas reuniões presenciais. Então, tem aqui alguns avisos importantes. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Gênesis, capítulo 19. Gênesis, capítulo 19. Se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 19, porque nós vamos tentar olhar para todo o capítulo. Mas vamos começar lendo de 1 a 14. Gênesis 19, versículos de 1 a 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguirei o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele, deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta e fechou após si e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens. Eu vos trarei. Tratai-a como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acharam sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí, e acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus genros, teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade? Faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros e aos que estavam para casar com as suas filhas e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Até aí, meus irmãos, a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Deus, acabamos de ler a tua palavra e pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para que possamos compreender esse texto. Mas precisamos também da ação do teu Espírito, Senhor, nos convencendo, agindo no nosso coração, para que nós possamos não ser somente os ouvintes da tua palavra, mas praticantes da mesma. Nos ajude, fale profundamente ao nosso coração nessa noite, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós começamos na semana passada uma série de mensagens com o seguinte tema. Não foi no carnaval, mas no retiro espiritual. E o que eu quero tentar mostrar com isso é que alguns personagens bíblicos tropeçaram feio, e mesmo assim a graça triunfou. Situações que aconteceram não no carnaval, mas no retiro espiritual, ou seja, no meio do povo de Deus. O seu povo que às vezes age como ímpios em alguns momentos. De tal maneira que Paulo chegou a dizer, e é um texto que eu vou trabalhar com vocês depois, se Deus quiser, na carta aos Coríntios, quando ele diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Eu estou dizendo isso porque, às vezes, nós temos a impressão que as pessoas têm uma compreensão equivocada do povo de Deus. E, curiosamente, Deus não deixou de registrar na Bíblia os pecados do seu povo.
Até porque o propósito de Deus não é nos converter a Abraão, a Daniel, a José, a João Batista, a Maria. Não, é sermos convertidos por Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus. E Jesus Cristo, que não veio apenas para ser um exemplo para nós, mas sim para ser o nosso Salvador. Nós vimos na semana passada a situação de Isaac e Rebeca, os erros que eles cometeram na caminhada, a mentira, a falta de temor, uma família que tinha tudo para ser perfeita, mas nós terminamos com a conversão de Jacó. Que coisa maravilhosa quando Deus muda a vida daquele homem. Agora já não chamará Jacó, mas Israel. Com isso, eu quero dizer que o sinal da saúde espiritual não é quando não existe pecado, mas sim quando o pecado é tratado. Porque no retiro espiritual, ali tem pecadores. Mas é quando o pecado está sendo tratado. A Bíblia é tão clara em relação a isso que ela diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. A diferença do carnaval para o retiro espiritual não é falta de pecado, mas a graça de Deus em Cristo Jesus. A graça que produz quebrantamento, arrependimento, restauração, que luta com Jacó e vence, que pega Ló pela mão, como nós vamos ver hoje, e arrasta ele para fora de Sodoma. A graça que nos ensina que algo que começou errado não está fadado ao fracasso. E eu quero que você entenda bem o que eu quero dizer com isso. Não significa, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, então que eu vou começar errado e depois pedir a graça de Deus. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Se você pensa assim, você não entendeu o Evangelho ainda. Mas essa graça me ensina que algo que começou errado não está fadado ao fracasso. Deus pode mudar essa situação. Louvado seja Deus por isso. Nesse grande retiro espiritual, então, nós vamos pecar. Mas nós temos a presença de Cristo que faz toda a diferença. O pecado é algo terrível e ele tem consequências, mas a graça triunfa. Por isso, irmãos, continuemos nesse grande retiro espiritual, como povo de Deus, aos pés de Cristo Jesus. Hoje eu quero olhar com vocês a vida de Ló, e eu quero começar com o Novo Testamento. Nós já lemos o texto de Gênesis, mas eu quero começar apresentando para vocês Ló a partir da ótica do Novo Testamento, que diz assim, 2 Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 8. Diz assim: e reduzindo as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Presta atenção no detalhe agora. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa dia após dia por causa das obras iníquas que eles praticavam. A Bíblia apresenta Ló como um homem justo. E presta atenção, todas as vezes que você lê na Bíblia que um homem é justo, não significa um homem perfeito, mas alguém que foi justificado por Deus através de Cristo Jesus. É a mesma ideia quando Abraão creu, e a Bíblia vai dizer que isso lhe foi imputado por justiça. A doutrina da justificação é muito bela. Eu confesso para vocês que quando eu entendi essa doutrina foi como se acontecesse comigo uma nova conversão, porque te dá paz. E o nosso catecismo maior de Westminster diz assim sobre a justificação. O que é justificação? Justificação é um ato da livre graça de Deus para com os pecadores, no qual ele os perdoa, aceita e considera justa as suas pessoas diante dele, não por qualquer coisa neles operada, nem por eles feita, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, a eles imputadas por Deus e recebidas somente por fé.
somos justificados por Deus. Algo que não aconteceu, aconteceu fora, lá na cruz, quando Deus sacrificou o seu Filho, aceitou a sua obediência e coloca na nossa conta agora a justiça de Cristo. Mark Jones diz assim: quando passamos a crer, somos tão justificados quanto sempre seremos. No novo céu e na nova terra, você não será mais justificado, porque agora é colocada na sua conta toda a justiça de Cristo, de tal maneira que a Bíblia diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quem vai condenar alguém que está em Cristo Jesus? De tal maneira que nenhuma condenação há para aqueles que estão ligados a Cristo Jesus. Então, Ló era alguém justificado. Primeira informação, e ela é importantíssima sobre essa temática. Não foi no carnaval, mas no retiro espiritual. Vamos lembrar um pouco do que está acontecendo, o contexto disso tudo. No capítulo 18, do capítulo 18 de Gênesis, Abraão recebe a visita de 3 homens e eles falam da promessa de Isaac. Que mesmo na velhice, o casal teria o filho da promessa. E eles disseram o seguinte: daqui 1 ano, a Sara vai segurar um bebê no colo. Logo em seguida, eles falaram da destruição de Sodoma, e aí começa aquele famoso diálogo de Abraão com o Senhor. E Abraão pergunta para Deus: Senhor, o Senhor vai destruir o justo junto com o injusto? E Abraão começa a dialogar com Deus. Se tiver 50, 40, 45, 30, 10. Se você já leu o livro de Gênesis, eu recomendo essa leitura. O livro de Gênesis apresenta para nós, quando Deus chama Abraão para sair da sua terra e da sua parentela, o Ló vai com ele. Um comentarista chega a dizer que Ló morava com Abraão. E eles caminharam juntos e Deus foi abençoando Ló e Abraão de tal maneira que a prosperidade foi chegando e eles foram crescendo com os animais. Eles tiveram que se dividir, não tinha condições mais de caminharem juntos. Eram muitos servos e muitos animais. E aí Abraão chega para Ló e fala assim: Ló, se você escolher para a direita, filho, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. O nosso querido Ló olhou para Sodoma, viu as campinas. Ele disse: é para lá que eu vou. E ele caiu dentro de Sodoma, um lugar terrível. Olha o que a Bíblia diz sobre Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Se nós achamos que a sociedade atual é depravada e que a maldade humana é maior do que os tempos antigos, é porque nós não conhecemos Sodoma. Samuel Vieira, citando Lutero, ele diz que Lutero sentia uma reação visceral de mal-estar pelo comportamento leviano desses homens. Nos dias de Sodoma, meus irmãos, o homossexualismo se tornou algo praticado publicamente. Jovens e velhos participavam de bacanais. Eu queria dar uma palavra sobre a Bíblia e o sexo. Talvez eu vou apanhar muito depois na internet, mas não tem problema. O que a Bíblia fala sobre o sexo? Abre aspas. Segundo a Bíblia, o sexo é uma bênção e foi ordenado por Deus para que aconteça dentro dos padrões que Deus estabeleceu. Quais são os padrões? Quais padrões são esses? Multiplicar e também o prazer. De tal maneira que o apóstolo Paulo diz: se alguém está vivendo abrasado, é melhor se casar do que ficar abrasado. Mas quando que o sexo pode ser praticado dentro dos padrões da Bíblia? A Bíblia é muito clara em dizer: quando o homem deixa o seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Eu compartilhei isso com os adolescentes aqui da igreja que me perguntaram sobre o homossexualismo. O que isso significa? Qualquer prática sexual fora desse padrão é pecado. Não é só o homossexualismo. Não é só homem com homem, mulher com mulher. É entre namorados também. Fora do casamento também. O sexo, então, ele é bênção e ordenado, mas ele é ordenado para que aconteça dentro do casamento. Não é só na prática homossexual que está errado. Segundo a Bíblia, a palavra de Deus.
Não é só quando acontece entre homem e homem, ou entre mulher e mulher, mas até entre namorados, quando ele não acontece dentro de um casamento. Quando ele acontece alguém casado e tem relação com outra mulher. É pecado também, segundo a palavra de Deus. Dito isso, Sodoma era uma selvageria terrível. E Ló estava morando com a sua esposa, e presta atenção, com as suas filhas virgens. O texto que nós lemos diz, então, que 2 anjos vão para Sodoma e Ló estava ali assentado à porta da cidade. Nas cidades antigas, a porta era o lugar de negócios e, ao mesmo tempo, de decisões políticas, do poder público, onde discutiam os problemas da comunidade. E presta atenção nesse detalhe. O fato de Ló se assentar na porta da cidade nos leva a crer que ele era algum tipo de oficial. Isso tem a ver com o texto todo, porque, quem sabe, quando eles disseram assim, você quer ser juiz sobre nós, não é uma pista de que Ló discordava do comportamento deles. Ló, então, viu aqueles anjos e convidou eles para ir para sua casa, porque os portões da noite eram fechados para proteger a cidade. Mas o perigo estava mais dentro de Sodoma do que fora. E Ló, então, disse para eles, vamos para casa. E eles falaram, não, nós vamos dormir na praça. Ló, não, por favor, vamos lá para casa. E eles foram para a casa de Ló. Ló preparou ali um banquete e, de repente, meus irmãos, se aproxima uma multidão e cercaram a casa de Ló. Jovens, velhos, como animais irracionais, e chegam com uma intenção maligna. Olha o que o texto diz. E chamaram por Ló e lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora, a nós para que abusemos deles. Os homens cercaram a casa de Ló e o seguinte, nós queremos abusar desses homens, jovens e velhos. E como num ato de coragem, Ló saiu arriscando a própria vida para proteger os seus hóspedes. E Ló diz assim para eles, não, meus irmãos, não façam isso. É maldade que vocês estão querendo fazer. E aí, irmãos, chega o versículo 8, que chega a doer os ossos. Ló percebe que eles estão dispostos mesmo a fazer uma loucura, e aí Ló diz assim, tenho 2 filhas virgens, eu vos lastrarei, tratai-a como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porque se acham sob o meu teto. Que isso, meus irmãos, quando eu li isso. Eu tenho 2 filhas virgens. Tratem ela como vocês acharem, como vocês quiserem aí. Em Juízes 19, é um texto também que eu gostaria de compartilhar com vocês, tem a história do levita com a concubina. Os homens da cidade também queriam violentar essa mulher, e o marido e o levita entrega essa mulher para ser violentada, e curiosamente ele vai dormir. No outro dia ele acorda, ela está caída na porta da casa, ele leva ela para casa, corta em 12 pedaços e envia para as 12 tribos de Israel. Que coisa! Ló está dizendo o seguinte, tem aqui 2 filhas virgens. Tratai-as como vos parecer. Abraão, de certa forma, se você ler lá, ele também um dia entregou a sua esposa, quando ele disse, ela não é a minha esposa. Ele fez isso 2 vezes. Isaac, na semana passada, nós vimos isso, ele fez isso também. E agora Ló entrega as suas filhas, entregando as suas filhas virgens, e dizendo, tratai-as como vos parecer. João Calvino, comentando esse texto, ele diz o seguinte, Ló deveria antes ter suportado 1000 mortes do que recorrer a tal solução. Eu prefiro morrer do que entregar minhas filhinhas. Elas são virgens, elas não conhecem homem ainda. Ló tenta resolver o problema remediando o mal com o mal, evitando um mal com outro mal. Mas quem é que teve essa ideia? Não foi alguém que estava no carnaval, é alguém que faz parte do retiro espiritual. É o justo Ló que tem essa ideia de entregar suas filhas.
Sabe por que isso acontece, meus irmãos? Isso acontece porque quando deixamos de confiar no Senhor e passamos a confiar na nossa capacidade de nos proteger. E aí colocamos em risco a nossa família. Ah, queridos, como nós precisamos da sabedoria de Deus em situações limites como essa. Porque nós experimentamos situações assim, onde você está entre a cruz e a espada. Pois um homem piedoso pode colocar a sua família em risco em situações assim. Nós vimos isso com Abraão, situação de perigo, Abraão disse, não, ela é minha irmã. Nós vimos isso com Isaac e nós estamos vivendo isso aqui agora com o nosso querido Ló, dizendo, minhas filhas virgens. Ah, queridos, que Deus nos guarde de entregar nossa esposa e os nossos filhos. Porque existem situações difíceis. Mário Freitas conta a história de um homem, que eu não sei se ainda está vivo, de um homem que está num país, não sei se ele está vivo, mas ele estava num país onde havia uma grande perseguição ao cristianismo. Esse homem apanhava toda semana porque era cristão. E a ideia que acontecia era o seguinte, se ele negasse Jesus, ele ia parar de apanhar. Um dia eles quebraram todos os dentes da boca dele. E ele continuou firme servindo ao Senhor. Teve um dia que eles pegaram ele e a sua esposa e levaram para um galpão. Chegaram no galpão e começaram a estuprar a sua esposa. Para que ele, vendo aquela cena, negasse a Jesus. E houve um momento que ele olhou para sua esposa e falou e pensou assim, eu vou negar. E começou a respirar fundo e a sua esposa olhou para ele e disse assim, não nega. Não nega. Situações limites. Eu não sei se você já passou por isso, mas a Bíblia registra isso aqui para nós. Nesses momentos difíceis, como nós precisamos pedir sabedoria a Deus. Como nós precisamos confiar no Senhor e não na nossa capacidade de nos proteger. Os moradores de Sodoma, olha só o que o texto diz. Eles, porém, disseram, retira-te daí, e acrescentaram, só ele é estrangeiro e veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Você já ouviu alguém dizer o seguinte, quem é você para me julgar? É assim que as pessoas falam? Esses crentes aí ficam julgando todo mundo. Os moradores de Sodoma já falavam isso há muitos anos atrás. Quem é esse cara que quer ser juiz sobre nós? Ele quer julgar tudo? Ele é o sertão? É ele que sabe das coisas? É curioso que se você respeita o comportamento de alguém, mas não concorda, você é chamado de intolerante. Não tem jeito. Tem um livro do Carson que é A Intolerância da Tolerância. Eu comprei esse livro de curioso, ainda vou ler ainda. Nós vivemos nessa época, né, da intolerância. Quem é você para me julgar? Quem que você pensa que é? Não é assim? E eles estão falando, esse cara quer ser juiz sobre a gente? Que conversa é essa? E agora, irmãos, nós vamos ver Deus usando de misericórdia. Porque a boa mão de Deus agiu diante dessa situação terrível, onde Ló estava pronto para entregar suas filhas. E aí os anjos pegaram Ló, puxaram para dentro de casa e cegaram aquelas pessoas. Mas tem algo curioso aqui, porque eles continuaram procurando a porta da casa de Ló. Havia uma cegueira pior, que é a cegueira do coração. Mesmo cegos, eles continuaram ali querendo entrar na casa de Ló para fazer ali algo terrível. Aí os anjos perguntaram para Ló, você tem mais alguém na cidade? E deixou para ele muito claro o que eles vieram para fazer, porque nós vamos destruir essa cidade. E o que acontece? Ainda de madrugada, porque esse texto está acontecendo tudo numa mesma noite, entra a madrugada, quando o dia amanhecer, nós vamos ver a próxima cena, e Ló então vai para a casa dos seus genros. E chega lá, Ló diz, olha, então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse, levantai-vos,
Saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Qual foi a resposta deles? Não vendo a seriedade, por que esse homem está chegando aqui de madrugada? Eles falam assim, você está de brincadeira, cara. Debocharam de Ló. Não é assim que as pessoas continuam fazendo até hoje? Quando você fala, olha, Jesus vai voltar. Entenda isso. Quando as pessoas falam, para de brincadeira, isso é conversa fiada. A próxima cena agora, o dia amanhece. E os anjos têm pressa. E Ló não, isso me chamou a atenção demais. Ló volta para casa, os genros não levaram a sério a mensagem, e Ló volta para sua esposa e para suas filhas. E o texto diz assim: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão a ele, a sua mulher e as suas duas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e tiraram e puseram para fora da cidade. Oh, meus irmãos, que texto maravilhoso, que texto rico. Faltava em Ló o sentido de urgência exigido por Deus. Aqui é Deus mostrando para nós, através de Ló, como muitas vezes a nossa lentidão em obedecer. Deus já deixou claro para Ló, eu vou destruir, apressa-te, sai da cidade. E Ló está tranquilo em casa ainda, pensando nisso aí aqui, irmãos. Parece que Ló se sentia mais seguro dentro da cidade do que fora com Deus. Deus vai destruir e o nosso querido Ló, aquele que é justo, chamado lá no Novo Testamento, está tranquilo. A nossa lentidão, às vezes, diante da palavra do Senhor, que diz, apressa-te. Já que Ló não atende para as palavras, ele não atenta mais para as palavras, o Senhor usa de misericórdia. Mas como ele usa de misericórdia? O Senhor lhe segurou a mão porque as palavras e as exortações não foram suficientes para lhes convencer. A boa mão de Deus, através dos anjos, arrastam Ló para fora de Sodoma. Porque às vezes é necessário sermos arrancados à força de Sodoma, porque não conseguimos sair de outra maneira. Que Deus maravilhoso, quando somos lentos. A sua poderosa mão, ele usa dos seus meios para nos arrancar de Sodoma. Como eu sou lerdo em muitas coisas, meus irmãos. Quantas vezes eu sou uma tartaruga de tão lento, pensando ainda não sei em quê. E como diz John Piper, quando Deus quer, ele vence a nossa resistência. Sabe qual a vontade que eu tenho aqui agora? É de parar essa pregação e da gente ter um tempo de oração pedindo, Senhor, use de misericórdia com a minha vida e com a tua boa mão poderosa me arranque de Sodoma quando eu quero ficar mais tempo em Sodoma. Algumas doenças, para serem curadas, precisam de um remédio mais forte. Não adianta. Alguns remédios são apenas paliativos. E aí Deus precisa usar, entenda bem, de misericórdia. E a ideia aqui é que os anjos pegaram Ló pelas mãos e saíram arrastando. Vamos embora! Como eu preciso, irmãos, que a boa mão misericordiosa de Deus me arraste de alguns lugares que eu não tenho pressa para sair. E preste atenção, Ló não saiu, saíram com eles. Ló não saiu, saíram com ele. E os seus anjos disseram o seguinte, olha, havendo-os levado, presta atenção no texto, havendo-os levado para fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida e não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. Foge, Ló! Esse texto é muito rico, irmãos. Eu estou meditando nesse texto há algum tempo. E Ló
Argumenta ainda com Deus. Argumenta com eles. Olha o que Ló faz. Vendo isso tudo, Deus usar de misericórdia. Aí Ló diz assim, versículo 18 a 22, assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandecestes a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar senão no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis que uma cidade perto para a qual posso fugir, e é pequena. Deus falou assim, é no monte, Ló. Aí Ló falou assim, não, eu sou lento, o senhor sabe como é que eu sou devagar. Tem uma cidadezinha ali, deixa eu ir para lá. E mais uma vez, irmãos, Deus mostra a sua misericórdia. Como ele é misericordioso. Como ele é misericordioso. Disse-lhe, quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade que acaba de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Aqui. Essa cidadezinha aí, onde Ló ficou. Oh, meus irmãos, que Deus misericordioso é esse, com um sujeito lento, e que continua sendo lento, que não queria sair, e Deus pega pelas mãos e leva ele para fora, e diz para ele, foge, corre! E ele disse, oh, senhor, olha, eu não consigo correr muito, mas tem uma cidadezinha ali, deixa eu ir para ali. E começou a chover fogo e enxofre. E como vocês já conhecem, se você ainda não leu, leia o capítulo 19. A Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás. Por que ela fez isso? Porque o seu coração estava ficando em Sodoma. Seu coração é de Sodoma. John MacArthur, comentando esse texto, ele diz o seguinte, ao fazê-lo, ela não só ficou coberta de sal, como também se transformou num exemplo pungente de desobediência que produz uma reação indesejada no dia do juízo. Jesus, mais tarde, diz assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Que coisa, meus irmãos. Que coisa. Abraão perguntou para Deus, Senhor, o Senhor vai destruir o justo com o injusto? Deus disse, não. Deus não salvou Sodoma, mas salvou o seu sobrinho Ló. Agora vem um dos textos que chega a doer os ossos. A próxima cena que eu quero compartilhar com vocês da vida do nosso querido Ló, ela não aconteceu em 2 noites de carnaval, mas foi no retiro espiritual, e eu quero ler e quero que você preste muita atenção no que acontece aqui. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e as suas 2 filhas. A mulher morreu, né? A mulher virou uma estátua de sal. Porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça, nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele, conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho ao seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova, deitei-me ontem à noite com o meu pai, demos-nos a beber vinho. Também essa noite, entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho ao seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho que se chamou Moabe. É o pai dos moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho que se chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Dessa relação sexual saíram 2 povos inimigos do povo de Deus, os moabitas e os amonitas. O pai tem filhos com as próprias filhas. E isso não aconteceu no carnaval.
foi no meio do povo de Deus. As filhas tiveram uma ideia. Vamos embebedar o nosso pai. E aí nós vamos ficar grávidas e vamos continuar aí a nossa descendência. Quando nós olhamos os desdobramentos disso, irmãos, dessa escolha, olha o que a Bíblia diz sobre os moabitas. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Esta convidar o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e se inclinou-se aos deuses dela, juntando-se Israel a Baal-Peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Os moabitas faziam sacrifícios humanos. Meu Deus. Isso aconteceu na casa do justo Ló, queridos. Mas eu tenho falado para vocês, eu não podia terminar essa mensagem de outra maneira. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Alguns anos se passaram e uma moabita surge na história. Qual é o seu nome? Ruth, que era uma moabita. Um dia ela disse para sua sogra, que era serva do Deus de Israel: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E quando você vai para a árvore genealógica de Cristo, quem você encontra? Você não encontra o nome de Sara, mas você encontra o nome de uma moabita lá, Ruth. Esse Deus é tremendo, meus irmãos. A linhagem do Salvador passa pelos moabitas. Por quê? Porque Deus é misericordioso. A minha família e a sua família precisam da misericórdia de Deus. Nesse grande retiro está cheio de pecadores. Mas há um Salvador misericordioso que está ali o tempo todo. E como diz o Sproul, a mão invisível de Deus está sobre o seu povo. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O Salvador passa por uma moabita. Eu queria terminar essa mensagem fazendo algumas aplicações. A primeira é que esse mundo vai ser destruído. E não vai ser por uma questão ecológica. Não vai ser por causa de uma questão ecológica. Não é através do aquecimento global. A Bíblia diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Assim como os genros de Ló achavam que era uma brincadeira, tem muita gente achando que isso é uma brincadeira hoje. Mas quem sabe hoje é o dia de você entender essa mensagem, se você ainda não entendeu. Se você ainda não entendeu. Muitos acreditam que isso não passa de uma brincadeira. Jesus disse assim: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Presta atenção. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Só tem uma maneira de escapar do que Deus vai fazer, é correr para o monte. O monte do Gólgota, onde Cristo foi crucificado. É correr para os braços de Cristo. Só tem uma maneira. É ser abraçado por Cristo Jesus. Ser justificado por Cristo, onde a justiça de Cristo é colocada na nossa conta. Só tem uma maneira. Nós estamos indo e Jesus está voltando. A qualquer momento nós vamos ter esse encontro. Ele é inevitável. Você pode orar para que Jesus não volte, mas ele vai voltar.
Só tem uma maneira desse encontro ser um encontro maravilhoso. É ser abraçado por Cristo. A segunda aplicação que eu queria fazer é que pessoas justificadas por Cristo ainda pecam. Gente, parece bobo que eu estou falando. Mas você já entendeu isso? Talvez peque diferente dos seus pecados. Talvez é diferente. Mas o povo de Deus peca. E a gente deveria ser mais misericordioso. E às vezes nós pecamos e pecamos de maneira que até o mundo se escandaliza. Não é verdade? Terceira aplicação que eu queria fazer. Eu queria fazer, na verdade, um desafio. Que diante da nossa lentidão, que nesse momento nós nos colocamos nas mãos do Senhor, pedindo, Senhor, por tuas mãos misericordiosas, nos arranque de Sodoma. Ele é poderoso para arrancar Sodoma do nosso coração. Esse namoro por Sodoma, quando a Bíblia vai dizer o seguinte, não ameis o mundo. O mundo aqui, queridos, não é a praia, não é o passeio, mas é aquelas coisas que não glorificam o Senhor. Aqueles valores que são contrários à palavra de Deus. Que a Bíblia vai dizer que esse mundo jaz no maligno. Não é que o maligno domina o mundo. Os prazeres pecaminosos. Ah, meus irmãos, como eu preciso que o Senhor, pela misericórdia dele, me pegue pelas mãos. E se quiser pode me arrastar pelas orelhas, que eu não ligo, porque essa mão poderosa de Deus é uma mão que salva, que santifica, que na verdade está trazendo a gente para perto dele. Louvado seja Deus que ele faz isso. E eu queria terminar esse momento orando, pedindo ao Senhor que faça isso na minha vida e na sua. Você tem coragem de pedir para Deus nessa hora, Senhor, por tua misericórdia, use a sua mão poderosa me arrancando de Sodoma. Tem coragem de fazer isso? Faça isso. Vamos orar. Deus, tu és um Deus tão misericordioso e bondoso. Tu és um Deus grande, temível, amoroso. E eu imploro ao Senhor nessa noite. Assim como usaste de misericórdia com Ló, use de misericórdia com a minha vida, com os irmãos que ouviram essa mensagem nessa noite, com aqueles que vão assistir essa mensagem depois, nos arrancando de Sodoma. Ó Senhor, faça isso, para a glória do teu nome, porque muitas vezes nós somos como Ló, lentos em te obedecer, lentos em fugir da aparência do mal, Deus. Ó Deus, nos ajude diante de situações difíceis, como Ló viveu, como Abraão viveu, como Isaac também viveu, a proteger a nossa família, Senhor. A não usar da nossa própria sabedoria, achando que através da nossa capacidade nós temos condições de proteger. É o Senhor que nos protege. É o Senhor que com tua mão poderosa nos guarda e continue nos guardando, Senhor. Ó Deus, se alguém aqui está vivendo uma situação limite como Ló viveu, com a tua mão poderosa, proteja-os. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque somos o teu povo. Apesar de pecar contra ti, continuamos sendo seu povo. Continuamos experimentando da tua misericórdia. E louvado seja o teu nome, porque ela se renova a cada manhã e ela é a causa de não sermos consumidos. Louvado e glorificado seja o teu nome. Tira de nós, Senhor, todo o olhar altivo,
legalismo. Nos ensine, da mesma maneira que o Senhor é um Deus misericordioso, nos ensine a ser misericordiosos também, Deus, a começar em mim. Me ajude e ajude os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos. Vocês estão na área aí? Tudo em paz? Essa semana tem pessoal aqui no YouTube ainda. Boa noite a todos vocês que estão aí no YouTube, estão acompanhando a gente. Eu tenho uns avisos importantes aqui para essa semana. Os avisos são o seguinte. Deixa eu só colocar aqui direitinho. Ok. Na terça-feira, nós temos a nossa reunião de oração, quinta-feira o nosso estudo bíblico e no próximo domingo nós vamos ter a nossa primeira reunião durante esse momento presencial, né? E aí, às 18 horas, se você quiser participar, você deve ir com